Olá, eu sou Luiz Alberto, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Por favor, se inscrevam, ativem o sininho das notificações, deixem um like no vídeo caso gostem e, por favor, deixem o seu comentário. Dando continuidade à leitura A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Capítulo 2. 3 noites depois, o velho major faleceu de forma pacífica no sono. O corpo foi enterrado na beira do pomar. Era começo de março. Ao longo dos 3 meses seguintes, houve muita atividade secreta. O discurso de Major impactara os animais mais inteligentes com uma forma totalmente diferente de ver a vida. Eles não sabiam quando a rebelião profetizada pelo Major aconteceria. Não tinham motivo para pensar que seria no período de suas próprias vidas, mas viam com clareza que era dever deles se prepararem para ela. Os trabalhos de ensinar e organizar os outros recaiu, com naturalidade, aos porcos, em geral reconhecidos como os animais mais inteligentes. 2 jovens barrões se destacavam entre os porcos, Bola de Neve e Napoleão, os quais o Sr. Jones estava criando para a venda. Napoleão era um cachaço lava muito, mas tinha a reputação de conseguir o que queria. Bola de Neve era um pouco mais vivaz que Napoleão, falava mais rápido e com mais invenção, mas não era visto com a mesma profundidade de caráter. Todos os outros porcos machos na propriedade eram para engorda. O mais conhecido entre eles era o pequeno porco gordo chamado Garganta, com bochechas muito redondas, olhos ágeis, movimentos leves e uma voz aguda. Ele falava com brilhantismo e, quando discutia algo difícil, tinha uma forma de saltitar de um lado para o outro, que balançando o rabinho, em que, de alguma forma, era bastante persuasivo. Dizia que Garganta conseguia tornar branco em preto. Esses 3 haviam elaborado os ensinamentos do Major em um sistema de pensamento completo, o qual nomearam animalismo. Diversas noites por semana, depois de o Sr. Jones pegar no sono, eles tinham encontros secretos no celeiro e expunham os princípios do animalismo aos outros. No começo, eles depararam com muita burrice e apatia. Alguns dos animais falavam do dever de lealdade ao Sr. Jones, a que se referiam como o mestre, ou faziam observações elementares como: o Sr. Jones nos dá de comer. Se ele partisse, nós morreríamos de fome. Outros faziam perguntas como: por que nós nos importaríamos com o que nos acontece depois que morremos? Ou: se essa rebelião vai acontecer de qualquer forma, que diferença faz nos esforçarmos por ela ou não? E os porcos tinham imensa dificuldade de fazê-los ver que esse era o espírito contrário ao animalismo. As perguntas mais idiotas eram sempre feitas por Mimosa, a égua branca. A primeiríssima pergunta que fez a Bola de Neve foi: mas vai haver açúcar depois da rebelião? Não, disse Bola de Neve com firmeza. Não temos como fazer açúcar na granja. Além disso, você não precisa de açúcar. Você vai ter toda a aveia e feno que quiser. E eu ainda poderia usar laços de fita em minha crina? Perguntou Mimosa. Camarada, Bola de Neve disse, esses laços aos quais é tão devotada são distintivos da escravidão. Você não consegue entender que a liberdade vale mais do que a laços de fita? Mimosa concordou, mas não pareceu muito convencida. Os porcos tinham uma dificuldade ainda maior para neutralizar as mentiras espalhadas por Moisés, o corvo doméstico. Moisés, que era o animal de estimação especial de Sr. Jones, era um espião e um contador de lorotas, mas também era de boa conversa. Ele afirmava saber da existência de uma terra misteriosa chamada Montanha do Açúcar, a qual todos os animais iam quando morriam. Ela ficava em algum lugar do céu, um pouco distante, horizonte adentro, Moisés dizia. Na Montanha do Açúcar, todos os dias da semana eram domingo, o ano inteiro era época de trevo. Torrões de açúcar e bolinhos de linhaça davam em arbustos. Os animais odiavam Moisés porque ele contava histórias e não trabalhava, mas alguns deles acreditavam na Montanha do Açúcar. E os porcos tinham que discutir muito para persuadi-los de que tal lugar não existia. Os discípulos mais fiéis eram os cavalos de tração, Sansão e Quitéria. Esses 2 tinham muita dificuldade em pensar em qualquer coisa sozinhos.
Mas, uma vez que aceitaram os porcos como professores, absorviam tudo o que diziam e espalhavam para os outros animais com argumentos simples. Eles estavam sempre presentes nos encontros secretos, no celeiro, e se destacavam na canção Bichos da Inglaterra, com a qual os encontros sempre terminavam. Por casualidade, a rebelião ocorreu muito mais cedo e bem mais facilmente do que qualquer um esperava. Nos anos anteriores, Sr. Jones havia sido um fazendeiro capaz, apesar de duro, mas recentemente havia caído em ruína. Abatido depois de perder dinheiro em uma ação judicial, ele caíra no hábito de beber mais do que devia. Em algumas ocasiões, passava dias inteiros recostados na cadeira de braços na cozinha, lendo jornais, bebendo, e em outras, alimentando Moisés com migalhas de pão mergulhadas em cerveja. Os funcionários eram indolentes e desonestos. Os campos estavam cheios de ervas daninhas. Os telhados precisavam de reparos, os arbustos cresciam de qualquer jeito e os animais morriam de fome. Junho chegou e o feno estava quase pronto para o corte. Na véspera do solstício, que era sábado, o Sr. Jones foi para o Winton e ficou tão bêbado no pub Red Lion que não voltou até o meio-dia de domingo. Os homens haviam ordenhado as vacas no começo da manhã e então partiram para caçar coelhos, sem se incomodarem em dar de comer aos animais. Quando o Sr. Jones voltou, ele de imediato foi dormir no sofá da sala de estar com o jornal New of the World sobre o rosto. Então, quando a noite chegou, os animais ainda estavam sem comida. Uma das vacas arrebentou a porta do galpão às chifradas, e todos os animais correram para se saciar nos silos. Foi naquele momento que o Sr. Jones acordou. No instante seguinte, ele e seus 4 homens estavam no galpão com laços nas mãos, atacando em todas as direções. Isso foi mais do que os animais famintos puderam aguentar. De vontade própria, apesar de nada do tipo ter sido planejado, eles se lançaram contra os algozes. De súbito, Jones e seus homens estavam sendo amarrados e escoiceados em todos os lados. A situação estava muito fora de controle. Eles nunca haviam visto animais se portando daquela forma antes, e a súbita revolta de criaturas que estavam acostumados a açoitar e maltratar como quisessem os assustou quase a ponto de enlouquecerem. Depois de apenas um momento ou dois, desistiram de tentar se defender e fugiram. Um minuto depois, todos os 5 estavam em fuga total pela trilha que levava à estrada principal com os animais, em triunfo, e persegui-los. Senhorita Jones olhou pela janela do quarto e viu o que acontecia. Enfiou algumas posses em uma bolsa de pano e escapuliu da fazenda por outra saída. Moisés saltou do poleiro e voou atrás dela, grasnando. Enquanto isso, os animais perseguiram Jones e seus homens até a estrada e bateram a porteira de 5 barras. E assim, quase antes de saberem o que estava acontecendo, a rebelião fora levada a cabo com sucesso. Jones estava expulso e a fazenda do solar era deles. Nos poucos primeiros minutos, os animais mal conseguiam acreditar na sorte. O primeiro ato foi galopar em bando por todos os limites da quinta, para se certificarem de que nenhum ser humano estivesse escondido. Então correram de volta para as casas da granja para arrancar os últimos traços do reino de osso de Jones. Quebraram a entrada do galpão dos arreios no fundo dos estábulos, freios, arreios de nariz, correntes para cachorro e os cutelos cruéis com os quais o Sr. Jones castrava porcos e cordeiros foram lançados poço abaixo. As rédeas, os cabrestos, os antolhos e os bornais degradantes foram lançados na fogueira que queimava no pátio, assim como os laços. Todos os animais deram cambalhotas de alegria quando viram os chicotes pegando fogo. Bola de Neve também lançou nas chamas as fitas com as quais as pinas e caudas de cavalo costumavam ser decoradas em dias de fria. Fitas de laço, ele disse, deveriam ser vistas como roupas, que são as marcas de um ser humano. Todos os animais deviam existir nus. Quando Sansão ouviu isso, buscou um pequeno chapéu de palha que usava no verão para manter moscas fora das orelhas e o lançou no fogo com o resto.
Em pouquíssimo tempo, os animais haviam destruído tudo que os lembrava do Sr. Jones. Napoleão, então, os guiou de volta para o celeiro e serviu uma ração dupla de milho para todos, com 2 biscoitos para cada um. Então cantaram Bichos da Inglaterra, de cabo a rabo 7 vezes seguidas. E depois disso, arquitetaram-se para a noite e dormiram como nunca haviam dormido antes. Eles acordaram no alvorecer, como de costume, e de súbito se lembraram da coisa gloriosa que havia acontecido. Todos eles correram juntos para os pastos. Um pouco além havia uma colina que permitia uma visão da maior parte da fazenda. Os animais se apressaram para o topo e miraram o horizonte sob a luz clara da manhã. Sim, era deles. Tudo que os olhos tocavam era deles. No êxtase daquele pensamento, eles rolaram e rolaram. Lançaram-se ao ar em grandes saltos de empolgação. Dançaram-se no orvalho. Deram bocadas na doce grama do verão. Arrancaram punhados da terra preta e farejaram seu perfume rico. Então fizeram um passeio de inspeção da área inteira e analisaram com admiração atônita a lavoura, o campo de feno, o pomar, o açude, o arvoredo. Era como se nunca tivessem visto essas coisas antes. E mesmo agora eles mal conseguiam acreditar que tudo pertencia a eles. Então retornaram às casas da fazenda e pararam. Em silêncio junto da entrada da casa grande, aquilo também lhes pertencia, mas tinham medo de entrar. Depois de um momento, no entanto, Bola de Neve e Napoleão forçaram a porta com os lombos e ombros, e os animais entraram enfileirados, caminhando com o máximo de cuidado, por medo de estragar algo. Eles foram nas pontas dos pés, de quarto em quarto, com medo de falar além de um sussurro e contemplando com uma espécie de maravilhamento o luxo inacreditável, as camas com colchões de pena, os espelhos, o sofá de crina, o tapete de Bruxelas, a litografia da Rainha Vitória sobre a lareira da sala de estar. Estavam acabando de descer as escadas quando notaram que Mimosa não estava com eles. Ao voltar, os outros se deram conta de que ela havia ficado para trás, no quarto principal. Pegaram uma fita de laço azul da penteadeira da Sra. Jones e a segurava na altura da espátula, admirando-se no espelho de uma forma boba. Os outros a repreenderam rispidamente e saíram. Alguns presuntos pendurados na cozinha foram levados para o enterro e o barril de cerveja na copa foi arrebentado com um coice da pata de Sansão. Além disso, nada na casa foi tocado. Uma resolução unânime foi passada de imediato de que a casa deveria ser preservada como um museu. Todos concordaram que nenhum animal poderia viver ali. Os animais comeram o café da manhã e então Bola de Neve e Napoleão os reuniu de novo. Camaradas, disse Bola de Neve, são 6:30 e temos um dia longo pela frente. Hoje começamos a colheita do feno, mas há outra questão que precisamos resolver antes. Os porcos agora revelaram que, durante os últimos 3 meses, eles haviam aprendido a ler e escrever de forma autodidata, a partir de um velho livro escolar que pertencera aos filhos do Sr. Jones e que foi jogado fora. Napoleão mandou buscar latas de tinta preta e branca e guiou todos até a porteira de 5 barras que dava na estrada principal. Então Bola de Neve, que era o melhor na escrita, pegou um pincel entre as juntas da pata, apagou fazendo do solar da barra superior da porteira e no lugar pintou Fazenda dos Bichos. Esse seria o nome da granja dali em diante. Depois disso, voltaram para as casas da propriedade, onde Bola de Neve e Napoleão mandaram buscar uma escada e ordenaram que a colocassem no fundo da parede do celeiro principal. Eles explicaram que, dados os seus estudos nos últimos 3 meses, os porcos haviam conseguido reduzir os princípios do animalismo a 7 mandamentos. Esses 7 mandamentos agora estariam escritos na parede. Eles formariam uma lei inalterável, a qual todos os animais na Fazenda dos Bichos deveriam viver a partir daquele momento, com alguma dificuldade, pois não é fácil para um porco se equilibrar em uma escada. Bola de Neve subiu e se pôs a trabalhar, e Garganta
alguns degraus abaixo, segurava a lata de tinta. Os mandamentos foram escritos em grandes letras brancas na parede alcatroada, legíveis a quase 30 metros de distância. Eles diziam: os 7 mandamentos. Tudo que andar sobre 2 patas é inimigo. Tudo que andar sobre 4 patas ou tiver asas é amigo. Nenhum animal usará roupas. Nenhum animal dormirá em uma cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Estava muito bem escrito, e a exceção de roupas, que estava escrito roupas, é do fato de um dos S's estar virado para o outro lado. A ortografia estava correta nas demais frases. Bola de Neve leu em voz alta para os outros. Todos os outros animais assentiram em concordância completa. E os mais inteligentes começaram de imediato a decorar os mandamentos. Agora, camaradas, gritou Bola de Neve, largando o pincel, ao campo de feno. É uma questão de honra fazer a colheita o mais rápido do que Jones e seus homens conseguiam fazer. Mas nesse momento as 3 vacas, que pareciam inquietas por algum tempo, soltaram um mugido alto. Elas não haviam sido ordenhadas nas últimas 24 horas e suas tetas estavam prestes a explodir. Depois de pensar um pouco, os porcos mandaram buscar baldes e tiraram o leite das vacas com bastante sucesso. As patas, se adaptando bem à tarefa, logo havia 5 baldes de leite, cremoso e espumando, os quais haviam muitos animais miravam com interesse considerável. O que havia a acontecer com todo aquele leite? Questionou alguém. Jones costumava misturar um pouco na nossa ração, disse uma das galinhas. Deixem o leite para lá, camaradas, gritou Napoleão, colocando-se à frente dos baldes. Isso será resolvido. A colheita é mais importante. Camarada Bola de Neve irá liderar. Eu seguirei em breve. Em frente, camaradas. O feno aguarda. Então os animais marcharam para o campo de feno para começar a colheita. E quando voltaram à noite, notaram que o leite havia desaparecido. Eu agradeço a todos que escutaram até aqui. Muito obrigado. Até o próximo capítulo. Tchau!